Webinars DGE, Direção-Geral da Educação do Ministério da Educação, divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa. Bem-vindos a mais um webinar da Direção-Geral da Educação, hoje dedicado à participação para flexibilizar o currículo. Para nos falar deste tema, convidámos o Dr. Pascal Paulos, doutorado em Sociologia da Educação, consultor da Fundação HCAM, Portugal, onde integra a equipa de educação e co-criador, em 1977, de uma escola assente na pedagogia institucional, gerida por pais e professores. Participou na criação dos laboratórios de aprendizagem em Cascais, esteve ligado aos projetos de intervenção do STEIP, pertence ao movimento da Escola Moderna e integra grupos de trabalho com educadoras do pré-escolar e professores do primeiro ciclo sobre diferenciação pedagógica. Também temos aqui connosco a doutora Maria Helena Peralta, doutorada em Ciências da Educação, Desenvolvimento Curricular e Avaliação pela Universidade de Lisboa e é professora auxiliar aposentada do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, no qual continua a desenvolver atividades de investigação nas áreas do desenvolvimento curricular, avaliação, tecnologias educativas e didática das línguas estrangeiras. Participou em projetos nacionais e internacionais e foi membro do grupo de peritos da Comissão Europeia na implementação do programa de trabalho sobre os objetivos dos sistemas de educação e formação na Europa. Doutora Maria Helena Peralta e Dr. Pascal Paulos, agradeço-vos, em nome da Direção-Geral da Educação, a vossa presença e toda a disponibilidade para realizarmos esta sessão. Obrigado. Bom dia. Pascal, o tema que nos traz aqui hoje é a flexibilização. Sim. O que é que tu entendes por flexibilização? Pois, isto era a pergunta que eu te deveria fazer a ti, porque eu acho que tu tens muito mais para contar sobre isso. Não, mas tu que és o especialista. Mas eu penso que, quando eu penso em flexibilização curricular, eu penso numa forma de se organizar entre adultos e crianças para dar cumprimento a um conjunto de pedidos que é feito dentro de um contexto mais lato, uma sociedade, normalmente, ou um Estado-nação, não é? Pronto, e aí parece-me que flexibilizar não é mais do que construir a praxis daquele currículo em função das grandes linhas orientadoras que o próprio currículo propõe. Portanto, não é pensar no currículo como sendo um instrumento que depois vai definir que todos tenham que fazer a mesma coisa, mas um instrumento que vai definir como é que todos podem se organizar para fazer aquele trabalho de aprendizagem. Mas tu... não, portanto, tu pões a tónica, de facto, mais na organização, exato, de sala de aula, portanto, mas não há um currículo, há vários currículos. Exatamente. Portanto, e daí, muitas vezes, os mal-entendidos. Portanto, flexibilizar o currículo não é só tirar uma disciplina, pôr outra disciplina, mudar o número de horas. Portanto, há, em vários planos, portanto, há um plano, que é o plano da organização curricular, que é da responsabilidade das escolas com os seus professores, em que devem, enfim... da melhor forma possível, e a melhor forma possível seria, sob a forma de um projeto, decidir, de facto, quais são as prioridades da escola, quais são os seus objetivos e, enfim, no espaço de manobra temporal e também de instalações e de recursos humanos que dispõem, orientar as prioridades curriculares para aquela escola. Mas há outros planos curriculares que também precisam de flexibilidade. Ou seja, tu estás a dizer que, portanto, quando eu olho para o currículo, muitas vezes estou a olhar para um dos planos. Só um dos planos. Okay. E normalmente é esse que o currículo é tirar disciplinas por disciplina. Esse não é o principal. Okay. Porque, enfim, se a escola funcionar, se a escola assumir o currículo, enfim, esse é o problema menor. Portanto, depois desse plano curricular do chamado currículo formal, e neste caso formalizado como um esqueleto de disciplinas ou áreas disciplinares, temos depois outro plano do currículo, que é o currículo interpretado, que é o modo como os professores, o professor ou os professores, melhor seria se fossem os professores, cooperando uns com os outros, interpretam o currículo formal e o transpõem para a sua prática. Portanto, este plano também precisa de flexibilização e muita flexibilidade curricular. Porque o que acontece é que, com a grande preocupação que os professores de hoje têm em
entre aspas, dar o currículo, faz esquecer, de facto, a finalidade do currículo, que é fazer com que os alunos aprendam e com que as pessoas ensinem. E, normalmente, enfim, toda a estratégia, toda a preocupação com a compreensão, com o levar o currículo aos alunos, é esquecida com a preocupação. Portanto, o currículo torna-se de um objeto principal e não, enfim, a aprendizagem e o ensino. Há depois o outro plano, que é o plano da flexibilidade por excelência, aquela que te interessa mais, que é a flexibilidade na sala de aula, que é o ter atenção, de facto, à diferença que há entre os alunos. Quer dizer, no fim, considerar o aluno como o principal interessado no currículo. Portanto, normalmente não é isso. O aluno não tem voz, quer uma voz direta, quer uma voz indireta, quer perceber porque é que, enfim, eu considero estes alunos todos como iguais e porque é que eu não introduzo aqui diferenças que o currículo me permite fazer. Ok. Portanto, isto é interessante porque isto significa que quando estamos a trabalhar, quando estamos a olhar para o currículo, podemos olhar de duas maneiras diferentes. Podemos ou de olhar... três. Do currículo sim, formal, de três. ou mais ainda, mas Sim. aqui só estou a considerar três. Sim. Do currículo formal ao currículo interpretado, se quiseres, a planificação, as pessoas entendem melhor isto, portanto, como planificar e depois o chamado currículo real, como agir curricularmente na sala de aula. Portanto, estes três planos são planos de flexibilidade, quer numa articulação vertical entre os planos, quer horizontal entre, enfim, os alunos e os professores, entre os professores de várias turmas, e por aqui tínhamos uma sequência de possibilidades de articulação. Exato. Okay. Portanto, estou a pensar nisso porque estou a pensar que, normalmente, quando olhamos para o que é que se faz na escola, não é? Chamamos, quando falamos dos paradigmas, normalmente falamos do paradigma da instrução, que é aquele paradigma onde o currículo é o objeto do professor transposto em planos de aula e em que depois, portanto, toda uma organização da escola se pensa em função do conjunto de aulas que o professor vai dar para dar cumprimento à sua interpretação do currículo, não é? E aquela expressão de portanto, implementar, aplicar o currículo. Ora, o currículo, possivelmente, não precisa de ser aplicado e implementado, precisa de ser reformulado, reconstruído, repensado, reinterpretado. Para isso, sim, mas então para isso, aquela ideia de olharmos para o currículo a partir de um paradigma de comunicação pode ser uma estratégia interessante para chegar a esta ideia de como é que vamos trabalhar e retrabalhar o currículo em função das pessoas com que estamos a trabalhar. Acho que sim. Há uma autora, Marilyn Burns, que diz que devíamos transformar o currículo do falar no currículo do perguntar. Sim. Portanto, ativar, de facto, porque, enfim, nas nossas escolas o que se passa muitas vezes com os alunos é que nós queremos transformá-los em bons funcionários. Sim. O aluno como funcionário. Portanto, nós decidimos onde é que ele se senta, com quem é que ele trabalha, com que materiais é que ele trabalha, quando é que deve falar, quando é que deve responder. Decidimos ainda, e mais profundamente, que ele deve estar ali sossegadinho a escrever e a registar, etc. Exato. E, portanto, o aluno não é uma entidade ativa, participativa, digamos, de certo modo, e estou a ser irónica, é o pretexto para dar o currículo. Okay. E não é, de facto, o proprietário do currículo, que é isso que ele deve ser. E, portanto, sim, e o paradigma chamado de instrução, não que eu seja contra a instrução, eu sou a favor do ensino, acho que o ensino deve ser muito valorizado, deve ser mais valorizado do que é neste momento, mas o ensino, de facto, não é transmitir. Exato. Sim, pois, quando falamos do paradigma de instrução, estamos a falar de uma forma de ver a relação entre o aluno e o professor, não é? Ou entre a comunidade de alunos e a comunidade de professores. E aqui, quando estou a falar do paradigma da comunicação, estou a imaginar uma forma em que aquele perguntar é possível. Ou seja, em que podemos pensar, aliás, há uma coisa que está prevista, que é aquele componente local do currículo, não é? Que muitas vezes é desprezado ou não é muito apanhado, porque isto obriga a olhar coletivamente para o contexto e depois, a partir daí, pensar o que é que vamos fazer. Gostei da tua ideia de o currículo implementa-se, ou o currículo organiza-se a partir de um projeto de trabalho, não é? Porque, para mim também, muitas vezes, quando estamos a falar de projetos de trabalho, estamos a equivocar-nos com trabalho em projeto, que não é a mesma coisa, não é? Porque aqui toda a organização
da forma como vamos desenvolver o nosso trabalho curricular em conjunto, é este o projeto de trabalho que depois é concretizado em subprojetos eventualmente. Não é? E um aspecto muito importante do projeto é que ele é concretizado num produto que tem que fazer sentido para aqueles que estão envolvidos no projeto. Exato. E isso é, de facto, dar um sentido a todo o trabalho. Portanto, e repara, quer dizer, tenho imenso, não é aqui o local ideal para isso, mas imensos exemplos de alunos desinteressados que, quando percebem que há alguma coisa que têm que fazer em comum e que têm que prestar contas num produto final, passam a trabalhar de uma maneira bastante mais consciente e mais produtiva. Portanto, e daí, quer dizer, só que, de certo modo, o que tu estás a dizer é que há, quando dizes projeto de trabalho e trabalho de projeto, é que há, de certo modo, uma construção curricular a partir de um modelo de projeto. O currículo como projeto. O próprio currículo é um projeto de trabalho. O que em si implica flexibilização curricular, porque o projeto não é acabado. Exato. Portanto, e como não é acabado, ele vai sendo construído e vai sendo maleável de acordo com as situações, mas visando sempre um produto final, que neste caso é a aprendizagem. Exatamente. E, portanto, é isso que o torna, esta flexibilidade que dá sentido, de facto, ao currículo. Portanto, e não aquilo, assim, aquela velha história, não é? De tentar que a velhinha atravesse a rua sem que ela tenha necessidade de atravessar, sem que ela perceba como é que se atravessa, sem que ela perceba as dificuldades que tem a atravessar e não chegar lá ao outro lado e pensar, afinal, não era para aqui que eu queria vir. Pois, e, portanto, a flexibilidade obriga a considerar as várias variáveis. Pronto, o que significa que também, eu diria que é quase como se para eu fazer uma diferenciação na sala de aula, não preciso de flexibilização curricular. Quer dizer, eu só tenho que olhar para a minha sala de aula. Mas para pensar na lógica da flexibilização curricular, ou seja, quando eu digo flexibilização curricular, vou ter que diversificar toda uma série de coisas, não é? Pronto, também a nível da organização da escola, não é? Portanto, não é só a nível porque quando estou a pensar, vou fazer do currículo um projeto de trabalho, isto quer dizer que tem que ver com as equipas, e as equipas aqui são os conjuntos de professores, os conjuntos de alunos, os conjuntos de alunos e professores, a comunidade à volta da escola, como é que nos vamos organizar para dar sentido àquele percorrer, aquele corre, não é, que vamos desenvolver, não é? É evidente que a escola não pode subestimar nem desprezar o currículo como conjunto de disciplinas, como programas de disciplinas ou de áreas disciplinares que são fundamentais. Só que enfim, de facto, e que são, no fim, as decisões que a sociedade tomou sobre o que será o futuro dos cidadãos de determinada sociedade, neste caso a sociedade portuguesa. Enfim, não discutimos se estão bem tomadas ou mal tomadas essas decisões, mas são as decisões que se tomaram para um futuro mais ou menos próximo. Acontece que a escola, por outro lado, também tem a sua tem esta noção alargada de sociedade, mas também tem a sua microsociedade, que é saber quem são aquelas pessoas que estão naquela escola, quais são os problemas daquelas pessoas que estão na escola, e pessoas, eu falo alunos e professores e todos os outros interessados, pais, etc., mas sobretudo alunos e professores, e a responsabilidade que têm enfim, de levar aqueles alunos a assumirem e a aprenderem, no fim. Sim, é isso que se trata. E daí a escola tem que saber quais são as suas prioridades. Exato. O que é que esta escola é, o que é que esta escola pode fazer, e deixar de pensar um bocadinho na formalidade e reconstruir todo este modo de atingir determinados objetivos que a escola entende que são válidos. Isto é interessante o que estás a dizer, porque foi exatamente quando nós na Fundação HCAN tivemos durante um tempo a trabalhar como consultores de agrupamento, apercebemos-nos, por um lado, da importância de dar sentido. Aliás, um dos trabalhos que publicamos a partir do nosso trabalho com os professores é trabalho escolar com sentido. Não é? Portanto, integramos este trabalho posteriormente naquela ideia de caixa de ferramentas que, entretanto, com a Fundação desenvolvemos, e que é isto que é isto que eu te trouxe hoje, porque fizeste parte do grupo que validou o conteúdo da caixa, e portanto, a nossa ideia
ideia é que, como o que tu estás a dizer, de facto é um trabalho muito desafiador para as escolas, provavelmente vai ter que haver formas de pensar com as escolas. Estou a pensar, por exemplo, naquelas escolas que agora, portanto, vão responder, as escolas pilotos, né? Aqueles que vão responder ao apelo de entrar num trabalho de ver como é que vão fazer esta flexibilização curricular. Portanto, que a nossa caixa de ferramentas poderá ser eventualmente um apoio a isso. Sim, acho que sim. Que sim. Agora, eu queria só pôr mais uma nota quase final nesta conversa, que quando olhamos desta forma para a flexibilização do currículo, também temos que olhar de outra maneira para a avaliação que se faz do trabalho. Ou seja, provavelmente a avaliação é mais uma avaliação do trabalho e não uma avaliação no sentido da seriação das pessoas perante uma encomenda coletiva. Pois, acho que tens razão. Quer dizer, acho que, enfim, não sei se estás a falar naquilo que hoje preocupa os professores, que é o exame, que é a questão numérica, é o transformar numa nota, num número, e de facto é evidente, eu pessoalmente sou a favor de exames, não o nego, quer dizer, que tem uma função, mas a sua função não é ajudar a aprender. É outra coisa, é uma função quase social, de verificação, etc. Agora, a avaliação num paradigma destes, de flexibilidade, num paradigma de diferenciação, tem que assumir ela própria outras formas. Quer dizer, enfim, podíamos falar da avaliação formativa, ênfase no feedback, etc. De certo modo, eu diria que nesta perspectiva em que o professor flexibiliza, em que o aluno, de certo modo, tem um papel central na construção, também na ajuda, nas decisões sobre aquilo que aprende, a avaliação e o ensino não se distinguem. Ensino e avaliação fazem parte do mesmo processo, da mesma estratégia de, se quiserem, levar o currículo aos alunos e levar os alunos ao currículo. E, portanto, a avaliação é uma estratégia de aprendizagem, ela também. E o aluno deve ser consciente, deve ter dessa função da avaliação. Portanto, tem que se fazer parte do próprio processo de construção da avaliação do produto. Quer dizer, passa por muitas coisas, passa por, claramente, fazer com que o aluno tem que saber qual é o objetivo. Tem que saber o que é que vai aprender, qual o conteúdo. Quer dizer, no fim, o aluno é também um participante no currículo. Portanto, ele sabe qual é o objetivo, sabe qual é o conteúdo, que coisas vai aprender e sabe como é que vai aprender, qual o caminho para a aprendizagem. Isso é apoiado pela avaliação, pelo feedback, por todos estes processos enfim, chamei-lhe avaliação autêntica, avaliação para as aprendizagens, mas a avaliação deixa de ser algo exterior, mas é interior ao próprio currículo. Helena, eu fico muito contente desta conversa contigo, porque assim não sou eu sozinho que ponho toda uma série de questões que vão obrigar, em conjunto, a pensarmos muito sobre o que estamos a fazer. Mas ainda falta muito. Isto é uma gotinha na discussão. Um levantar do véu, exatamente. Em nome da DGE e da IPIPS, reitero o nosso agradecimento por esta pequena conversa informal que tivemos aqui convosco. A todos os que nos acompanharam, agradecemos o terem participado desta conversa e relembramos que queiram fazer sugestões, colocar questões ou saber mais informações acerca da Caixa de Ferramentas, deverão fazê-lo para webinars@dge.mec.pt. Muito obrigado, até ao próximo webinar. Webinars DGE, Direção-Geral da Educação do Ministério da Educação, divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa.